Agora, que primeiramente eu quero agradecer a compreensão do deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, por ter permitido durante meia hora os colegas falar, que era o tempo, Vossa Excelência teria que começar às 15 horas. Então, eu já passo de imediato a palavra para Vossa Excelência. Queria pedir que a minha fala fosse divulgada a voz do Brasil. Com certeza, deputado Geraldo. Então, com a palavra, o deputado Fernando Francischini, de Solidariedade. Presidente, obrigado. Eu acho que essa convivência pacífica, independente ideologicamente das nossas posições, que fazem que o parlamento possa voltar a discutir os rumos e o futuro do nosso país. Dilma Vana Rousseff não apareceu por acaso na presidência da República. Sem nenhuma qualidade que a credenciasse para tão relevante função pública, ela não teria subido a rampa do Palácio do Planalto há 5 anos, se não fosse pela vontade do capo petista Luiz Inácio Lula da Silva. Subjugando-se um semideus da política, Lula criou Dilma do nada e empenhou seu capital político para conduzi-la ao cargo mais alto da administração do país. Apenas para provar que podia. Portanto, é na descomunal vaidade de Lula que se deve procurar a origem da profunda crise que o país ora enfrenta. E foi em reação a essa irresponsabilidade que o país se levantou, em apoio ao impeachment de Dilma e em repúdio a Lula. O impeachment de Dilma tornou-se imperativo. Tratava-se de colocar um ponto final em uma trajetória que arruinava o Brasil e os brasileiros, e ameaçava ainda mais a democracia. E essa trajetória não pôde ser compreendida sem que se recapitulem os momentos mais significativos da farsa conduzida por Lula há 14 anos, que felizmente caminha para o seu desfecho. O chefão do PT elegeu-se em 2002 e, forçado pela crise causada pelo receio de que ele fosse adotar a perniciosa agenda petista, governou em princípio conforme a cartilha do bom senso. Infenso, porém, a divisão do poder inerente ao presidencialismo de colisão construiu sua maioria parlamentar comprando deputados. Reelegeu-se em 2006, já em meio ao grosso escândalo de corrupção, o mensalão, e aderiu de vez à irresponsabilidade, franqueando os cofres públicos a abutres variados e alimentando seus empresários de estimação com generosos subsídios. Em troca, o PT e outros partidos cobraram pedágio sobre a roubalheira e, com isso, sustentaram seu projeto de poder. Inebriado pelo sucesso dessa fórmula, Lula permitiu que os aloprados do seu partido alimentassem a ideia de que ele poderia pleitear um terceiro mandato. Era conveniente, pois o PT, em consequência do mensalão, não tinha nomes competitivos para disputar a sucessão. A ideia da reeleição acabou abandonada, pois era excessiva até para os padrões do lulopetismo. Mas eis que Lula encontrou a solução perfeita. Inventaria um candidato, desconhecido bastante que pudesse controlá-lo, e uma vez eleito, esse dublê se limitaria a guardar lugar para a volta triunfal de Lula em 2014. Foi assim que Lula tirou Dilma Rousseff da cartola. A máquina de propaganda petista criou para a candidata a imagem de competente administradora. Nada tinha correspondência com a realidade, porque havia passado, seja no Conselho de Administração da Petrobras, seja no Ministério de Minas e Energia, seja na Casa Civil, Dilma havia deixado um rastro de negligência, omissão e decisões voluntariosas e equivocadas. A tarefa de Dilma seria apenas não fazer bobagens e cumprir rigorosamente as ordens de Lula. Na campanha de 2010, ele avisou aos eleitores de Dilma: seria apenas um nome na cédula. Palavras de Lula: eu mudei de nome e vou colocar a Dilma lá, disse Lula, humilhando publicamente sua criatura. Mas eis que, como acontece em todo conto de terror, a criatura resolveu pensar por conta própria. Passou a acreditar que era presidente de verdade, com direito até a governar e a reivindicar reeleição. A desconjuntada mandatária começou assim a assombrar o país, tomando decisões baseadas em suas convicções pré-históricas, de linhagem stalinista, enxertada com brisolismo, que arruinaram os frágeis avanços das classes mais baixas e atrasaram em ao menos uma década
o desenvolvimento brasileiro. Como isso não bastasse, Dilma, que nunca suportou a política, alienou sua base de apoio e afastou de si até o próprio PT. E foi aí seu governo, na verdade, desde que ocupou cargos ministeriais, que prosperou e eclodiu o maior caso de corrupção da história do Brasil, o Petrolão. Ela não inventou o Petrolão, apenas nada fez para interromper a festa com dinheiro público. Nesse cenário, a queda de Dilma era questão de tempo, mas Dilma só se tornou importante por ter arruinado o país. Começou a voltar agora, para sua irrelevância. O mesmo ainda acontece com Lula, o todo-poderoso que concebeu Lula, e foi o grande responsável por tão infausto momento na história brasileira. E nutre esperanças de voltar a morar no Palácio da Alvorada a partir de 2018. Isso, definitivamente, nosso país não merece. Esse é o editorial do jornal Estado de São Paulo de hoje. Retorno à irrelevância. É o que Lula transformou a criatura criada por si para governar, Dilma Rousseff. Dilma sofreu impeachment por subjugar as contas públicas, achar que poderia administrar por decretos sem número, sem constitucionalmente consultar o Congresso Nacional para autorização legislativa. Dilma subjugou o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público de Contas quando disse que nada importava se suas contas fossem reprovadas. Dilma fez empréstimos para tampar o rombo bilionário que ficaram nas contas do nosso país, dizendo e mentindo para os brasileiros que era para pagar os projetos sociais, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, e todos nós sabemos que a maioria desse dinheiro foi para tampar, na verdade, o Bolsa Empresário, que nós falamos, porque se fosse Bolsa Empresário para ajudar o pequeno e o médio empresário do país, todos nós concordaríamos, mas foi para os grandes empreendimentos, todos eles eivados de casos de irregularidades. O país, assim, com um furo gigante em folha, com a economia quebrada, 11 milhões de desempregados no nosso país mergulha numa crise sem precedentes. 11 milhões de famílias, de uma hora para outra, na fila do desemprego. Empresas fechando as portas e a gente vendo nas redes sociais o desespero daquele empregador que baixa as portas e põe famílias na fila do desemprego. Essa inflação recorde não tem outro motivo que a falta de pulso, falta de administração e de conhecimento. A imagem da grande administradora criada por pessoas que estão cumprindo pena agora, lá na Polícia Federal em Curitiba, e nos presídios de Piraquara, próximo a Curitiba, desvaiu-se com João Santana e Companhia Limitada. O que falar de um projeto criado pelo Foro de São Paulo, onde reuniram-se várias lideranças da esquerda da América do Sul e toparam um projeto em que os fins justificavam os meios. Podemos roubar, podemos assaltar, podemos fazer o que for necessário, contratar gente para fazer baderna, fechar rodovias, botar fogo, enfrentar a polícia para causar inimigos políticos, afetar a imagem de inimigos políticos, tudo vale. Mas golpe é o povo ir para a rua. Aqueles são os coxinhas, são 6 milhões de pessoas que foram às ruas no Brasil todo. Aquilo não é democracia. Democracia é pneu queimado no meio da rua, é baderna contratada por profissionais. E dentro do Foro de São Paulo existia aquele acordo pré-concebido de que o primeiro que furasse o bloqueio e se elegesse, principalmente o Brasil, que vivia uma época de recuperar sua economia, a economia mundial ia bem, iria usar os cofres públicos para botar dinheiro nesses países onde ditaduras de esquerda, disfarçadas de democracia populista, chegaram ao poder. E foi exatamente isso que o Foro de São Paulo fez. Vários dos intelectuais do PT que criaram o Foro de São Paulo junto com Lula, hoje ou estão na papuda, ou cumpriram pena, ou estão em regime semiaberto. E o que vinha dentro dessa transfiguração de um comunismo bélico no passado em países de esquerda radicais, para um comunismo cultural em que se usam as verbas, usam os acessos que se tem do poder público para comandar um país? Primeiro,
vamos dominar os intelectuais. Graças a Deus, no nosso país, poucos se dobraram aos incentivos da Lei Rouanet, que seriam um ótimo incentivo para o desenvolvimento da atividade cultural, se transformou, na verdade, com benesses de isenção de imposto para empresários que pingasse dinheiro naqueles que defendiam publicamente Lula, Dilma e o PT. Se não falar nisso, criaram milhões, mais de 50 milhões de pessoas estiveram no Bolsa Família. Quantas vezes nós viemos aqui defender que o Bolsa Família é necessário porque tem gente passando fome lá fora, mas nós não podemos transformar essas pessoas em escravos do Bolsa Família, não criar a porta de saída, não ajudar a gerar empregos na cidade onde ele está, não gerar capacitação. Tudo isso eles falavam, mas era João Santana criando marketing que vinha para a televisão, e a maioria dos brasileiros que votaram nessas mentiras acreditaram que o país ia de bem, ia para melhor, e na verdade era uma encenação das mais estapafúrdias possível. Nós queremos o Bolsa Família, mas o Bolsa Família tem que ser para quem passa fome. Não pode ser para político nos rincões que botam a si próprios, botam familiares no Bolsa Família para usar como compra de votos. Não pode ser para pessoas que não têm direito. Tem que ter porta de saída. Sem falar na conta de luz. Explodiu a conta de luz e ela é a mais perniciosa das contas, porque pega do mais pobre ao empresário que tem que manter os empregos. Maquiaram a conta, o aumento da conta de luz na campanha, para depois ter que deixar explodir como hoje, e dizer depois que é a culpa da falta de chuva, que é a falta de administração. Na verdade, a roubalheira e a maquiagem das contas estava por trás. O Minha Casa Minha Vida, que tinha que ser uma comemoração, a primeira casa da pessoa, hoje tem um dos maiores índices de inadimplência. E a gente sempre soube que a pessoa mais pobre, mais humilde, é a que mais honra os seus compromissos financeiros. Sempre nós soubemos que a pessoa pobre é aquela que não deixa o nome dela ir para o Serasa, ir para um órgão de proteção ao crédito. Mas hoje é recorde o índice de inadimplência, porque elas querem não, porque virou a economia de ponta cabeça e ela não tem salário, está desempregada, ou a renda dela caiu tanto com a inflação que ela não tem condição de pagar o sonho da sua vida. Gostaria de registrar meu pedido de intervenção no seu terminando, eu abro aqui, deputado Vanderlei Macris. O MST, mesma coisa, presidente. O MST tinha que ser uma bandeira de pessoas procurando terras. É isso que nós esperávamos. É isso que a gente queria. Não um movimento, muitas vezes, que se dá com uma mão dinheiro para obter daquelas pessoas humildes e pobres um direcionamento para defender a política. Tenho certeza, e isso deve ser um direcionamento de que o MST tem que se transformar em pessoas que precisam de terra para plantar. Menos política e mais ação social. Por outro lado, presidente, a questão sindical também, mesma coisa. Nós não podemos transformar centrais sindicais como a CUT em centrais sindicais que incentivam a pelegagem. Esse termo, para você que está nos assistindo, é dizer que o empregador ou quem comanda o poder público influencia as decisões para aquele que tinha que defender uma categoria, defender reajustes salariais, melhores condições de trabalho, tivessem condições de gritar e pedir ajuda através dos sindicatos. Mas não, compraram essa central, compraram os sindicatos vinculados e hoje a grande maioria da base desses sindicatos, em poucos meses, vão esfacelar essas centrais sindicais. Por outro lado, a UNE, que foi a grande incentivadora do impeachment de Collor, um senador da República, que era um dos líderes, era o tal cara pintada, transformou-se em cara lavada. Vem ele defender de coisas muito piores Dilma Rousseff do que o próprio Collor de Mello naquela época. Como aceitar isso o brasileiro assistir? Ou seja, a UNE não representa mais estudante nenhum. Representa uma panelinha que recebeu dinheiro público para manter benesses pessoais, bancar candidaturas que vêm nas próximas eleições. O FIES, então, o FIES virou a grande decepção. Bancaram por anos, incentivaram, e esse ano não tem um de nós aqui que não recebe ligações desesperadas de família
que o filho está no último ano, indo para o último ano de faculdade e caiu, não tem mais como financiar o final dos seus estudos. Na área de educação, doutrinação ideológica pura em sala de aula. Graças a Deus, a maioria dos professores tem se rebelado e se levantado. Ensinar é mostrar os dois lados da moeda para a gente criar pensadores, jovens que vão fazer o futuro intelectual do nosso país. Nós não podemos aceitar os livros didáticos bancados pelo MEC, em que Dilma e Lula tiraram o país da pobreza, avançaram com o PAC com uma execução fenomenal e todos os outros eram bandidos. Tem que mostrar os dois lados. Tenho certeza que esse tem que ser um dos assuntos. Tenho certeza que essa unificação de currículos, como a gente vinha assistindo nos últimos meses, vai ter uma visão democrática e que vislumbre uma formação que tem os dois lados da moeda, é o que todo pai e toda mãe brasileira quer para o seu filho. Na área de saúde, maquiagem total. O Mais Médicos transformou os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde brasileiros em verdadeiros monstros contra a população. Eles viraram os culpados da má administração na saúde, da falta de verbas para combater a dengue, que veio o Zika vírus, e que agora faltam vacinas, hospitais públicos e filantrópicos mendigando verbas pelos corredores da Câmara e do Senado, e a culpa é dos médicos e enfermeiros. Por isso que o plano milagroso era, vamos pegar uma ONG em Cuba, vamos encher de bilhões de dinheiro ela, pagar uma mixaria desse dinheiro repassado por cada médico cubano para essa ONG que leva o nosso dinheiro para fora, e assim nós vamos criar uma maquiagem à la João Santana para divulgação. Não deu certo, não construíram as unidades 24 horas, as unidades de pronto atendimento, a população hoje está nas filas esperando os repasses para vários hospitais. Na área de segurança pública, o que foi esse governo? Fronteiras abandonadas, drogas e armas avançam todos os dias para os grandes centros urbanos, e nós assistindo o governo dizer que está fazendo grandes investimentos na fronteira, operações integradas entre a Polícia Federal, o Exército, Receita, e quem é da área, eu como um delegado da Polícia Federal, sei que eram mínimos os investimentos, que os concursos deixando a desejar, que não regulamentaram um adicional de fronteira para manter um policial, um auditor da Receita, que vive longe da sua família, longe de meios para a sua sobrevivência em pequenas cidades, abandonados à própria sorte. Que dirá dizer que nesse plano internacional de países de esquerda transfigurados em ditaduras vermelhas, a Bolívia fez e desfez, recebendo carros furtados e roubados no Brasil, trocando por drogas e armas, e não teve uma palavra do Itamaraty vinculado à presidência da República para dizer que eles estavam incentivando o crime organizado no nosso país. E as polícias militares e polícias civis, esperando a contribuição financeira em investimentos, em treinamento, o máximo que nós vimos foi a criação da Força Nacional, em que eles buscavam e pagavam diárias para os policiais que foram treinados, capacitados pelos próprios estados que estão mendigando na área de segurança pública. Os municípios com as guardas municipais nem falar, nunca viram um tostão do governo federal. E isso todos nós sabemos, que mais de 60% dos impostos de todos os brasileiros ficam aonde? Ficam no governo federal. Essa divisão é uma divisão que precisa ser revista. O BNDES, presidente, é uma grande vergonha. Nas redes sociais diz que é a ponta do iceberg, que embaixo dele, menorzinho, tem a Petrobras, embaixo o mensalão, que é menor ainda. A Lava Jato, nos próximos meses, vai trazer para vocês grandes surpresas com o carimbo BNDES. Podem escrever. O carimbo da continuidade da Lava Jato chama-se BNDES. Cuba, Venezuela, Bolívia, Argentina, África, todas as grandes construtoras que deram dinheiro de extorsão para o PT, que deram dinheiro em doações maquiadas para vários partidos políticos, saíram dessas obras de empréstimos e financiamentos do BNDES, que vinham casados. Lula viajava, acertava com o presidente do outro país até quem era que ia ganhar a obra.
Lá não tem Ministério Público Federal, não tem Procurador-Geral da República, não tem Tribunal de Contas da União, não tem Polícia Federal. Era o golpe perfeito, mas nada é perfeito quando tudo conspira para o bem do nosso país. A Petrobras, presidente, a própria presidente foi a presidente do Conselho de Administração quando se fez a venda da refinaria de Passadina. E eu vim nesse mesmo púlpito, nessa tribuna, denunciar a ligação da Operação Lava Jato com a venda da refinaria de Passadina. $1 bilhão desviados numa única obra. $1 bilhão. Sem falar que todos os membros do Conselho de Administração, chefiados por Dilma, estão presos fazendo delação premiada. Nós não podemos aceitar que a presidente da República, hoje afastada, continuasse a comandar nosso país. E os próximos capítulos, presidente? Operação Zelotes. Escrevam e assistam na mídia de todo o país. Um governo à venda, um governo que vende medidas provisórias, que vende decretos, que vende recursos fiscais no CARF, que vende o que estiver pela frente. Tenho certeza que nós fizemos hoje, foi justiça com a população brasileira, que não esperava nada mais, nada menos, que nós tomássemos medidas enérgicas. Queremos daqui para frente um novo governo, um governo que possa responder às expectativas da população brasileira, um governo que tem que ser fiscalizado. Nós nunca mais podemos errar na democracia brasileira de transformar a oposição em minúscula. Quando eu cheguei há 6 anos deputado federal aqui, nós éramos 40, 50 deputados no máximo nesse canto do plenário. E essa oposição minúscula não tinha voz, não tinha vez. Nossas denúncias não tinham reverberação na política nacional. E é por isso que chegou nesse ponto. Quantos dos escândalos agora, com quebras de sigilo, com prisões decretadas pelo excelente juiz Sérgio Moro, pelo doutor Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, nós denunciamos nos últimos anos. E nada foi feito naquela época, porque a oposição era minúscula. Então, presidente Michel Temer, o senhor tem uma responsabilidade com esse país, dada pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nós temos que acompanhar, temos que torcer para que seja um governo que possa fazer coisas boas pelo país. Não podemos destruir a oposição que vai se formar, porque isso é a democracia brasileira. Tenho certeza, presidente... nobre deputado. Eu vou dar só na sequência, deputado. O deputado Vanderlei Macris estava esperando. Eu finalizo, para ouvindo daí ambos, que nosso país merece tudo de bom que nós temos para dar. Nós não podemos mais assistir o que nós assistimos nos últimos anos. Eu tenho certeza que a repercussão nas ruas vão nos mostrar que nós tomamos a decisão correta. O impeachment de Dilma hoje, já com os votos necessários para o afastamento definitivo, não só o afastamento provisório, mas a cassação do mandato, demonstram que nós agimos corretamente. Muito obrigado, presidente. Eu faço uma parte ao deputado Vanderlei Macris. Deputado Francischini, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela brilhante manifestação nesta tarde, fazendo um diagnóstico absolutamente perfeito de tudo que aconteceu até agora e por que chegamos a esse momento na vida do país, que sofreu muito nas mãos de um governo que não tinha compromissos com a sociedade, tinha compromissos com o partido. O PT no governo só atuou no interesse partidário e não da sociedade brasileira. Quando disse que trabalhou em benefício da sociedade, com todos os programas sociais, em questão de 2 anos, desmontou todos esses programas. Então, o objetivo principal era realmente criar condições para que toda essa estrutura de Estado que eles montaram estivesse em favor e a serviço do governo. Eu quero dizer a Vossa Excelência que nós estamos hoje virando a página de uma história triste da vida brasileira. E esperamos, deputado Fernando Francischini, que a partir de agora possamos olhar para frente, olhar para o Brasil, olhar e mais do que isso, aprender com todos os erros e com a tragédia da má gestão praticada por esse governo do PT e da presidente Dilma. Então eu quero agradecer Vossa Excelência por essa oportunidade de ouvi-lo de maneira tão competente a sua manifestação no plenário do dia de hoje. Muito obrigado. Deputado Francischini, queria só fazer uma parte também para cumprimentá-lo, cumprimentar a população
os eleitores do Paraná, por mais uma vez ter enviado Vossa Excelência para essa casa e cumprimentando Vossa Excelência pelo seu brilhante pronunciamento, fazendo uma retrospectiva da história e dos fatos lamentáveis que estão acontecendo no nosso país. Quero homenageá-lo e homenageando também como policial federal, toda a Polícia Federal e todas as instituições do nosso país. A democracia está forte, a democracia está indo bem e nós tivemos aí um ato jurídico perfeito com Supremo, Câmara, Senado e espero que isso seja o mais rápido possível também para definitivamente possamos ter aí essa virada de página e ter um novo rumo para o nosso país, gerando emprego e renda. É o que nós precisamos. Menos impostos, mais emprego e mais esperança para a nossa população, sem corrupção e com falta de ética que esse governo implementou nesses 13 anos. Obrigado, deputado Lobo, deputado Macris. Para encerrar, presidente, queria agradecer a Vossa Excelência, queria fazer um registro aos deputados do PT aqui presentes, que eu não faço essas denúncias direcionadas a nenhum dos deputados aqui presentes. Deputado Zaratini, em que eu tenho um grande respeito e sei que vai fazer uma oposição das mais conceituadas, porque tem um nível elevado perto de tudo que nós assistimos. E independente de partido político, nós temos que, a partir de agora, ter a noção que em todos os partidos hoje nós temos corrupção. Em todos esses partidos nós precisamos tomar medidas, porque só dessa forma nós vamos virar a página da política brasileira para que essa humilhação pública que nós passamos, independente do nosso partido nos últimos anos, não se repita, para que os jovens do nosso país possam voltar a acreditar em todos nós, para que as pessoas não nos vejam mais na rua como bandidos, para que as pessoas não vejam na política algo sujo, algo desonesto, toda vez que um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, porque hoje, infelizmente, é essa imagem de sujeira, de corrupção, que todos nós, faço a minha culpa, passamos hoje para a sociedade. Queremos que o jovem volte a confiar, e é só com os jovens se candidatando nas próximas eleições que nós vamos ter essa revigoração do sistema político brasileiro e da democracia que nós tanto esperamos que venha no nosso país. Muito obrigado, presidente. Deputado Pastor Sóstenes, queria fazer uma parte nos últimos 6 segundos, presidente. Muito obrigado ao deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná.